Salve, salve, povo circulante! Eu, Juliana Santos, hoje convido vocês para um rolê para conhecer Ana Coteban, essa mulher incrível, dançarina, professora, socióloga. Estou muito emocionada de falar com ela hoje, que é uma amiga querida, que eu admiro muito. Ana, seja bem-vinda à nossa Rádio Busão. Obrigada, Ju. E mãe de 5, pode acrescentar aí na biografia. Sim, mãe de 5, recente, uma informação recente na biografia. Daqui a pouco a gente começa a falar dessa parte de família. Para a gente começar o nosso embarque, eu quero começar pelo seu corpo dançante. Né? Você que é bailarina, professora de dança, sempre dançou? Como que era esse corpo na infância? Bom, antes de qualquer coisa, obrigada. Você também é uma amiga muito querida, vocês todos aqui do projeto. É um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. Antes de qualquer coisa, saudade, né? A gente se vê menos do que gostaria, mas é bom estar aqui com vocês. A dança sempre foi uma coisa presente na minha vida porque era da família. Eu sou do Recôncavo Baiano, né? Então, samba de roda de vovó sempre teve lá, assim, era uma coisa que fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas não era uma coisa pensada, né? Pensada como dança, pensada como uma atividade específica à parte. Era uma coisa que sempre foi da nossa vivência, assim. Então, lá tinha muito, né, na Santo Amaro da Purificação, é a cidade da minha avó, do meu avô. Então, eu morei no sítio na minha infância. Então, as manifestações culturais que a gente praticava eram muito relacionadas a isso, ao samba de roda, capoeira, ao maculelê, aquilo que estava ali, que era a vivência do lugar mesmo, né? E como foi esse caminho do samba de roda Bahia, né, esse pedacinho de África no Brasil, para dança mandingue com a balé Afro Coteban? Pois é, teve uma lacuna aí no meio, né? Teve um intervalo de interdição, digamos assim, porque eu vim para São Paulo e aí tudo mudou, né? Em São Paulo eu tive contato com o pagode, né? Na minha adolescência, nos anos 90, eu acabei recebendo o axé da Bahia mais por meio do rádio, né? Das manifestações esse formato mais comercial e tal, né? E depois é que eu voltei para a Bahia para conhecer realmente o pagodão de lá e ver que não era exatamente o que chegava aqui, mas eu tive também essa vivência com o axé, com o pagode, então isso sempre fez parte, né, da nossa convivência na periferia aqui em São Paulo. Então a minha adolescência foi com esses ritmos e tudo mais. Depois eu fui para a universidade. Aí quando eu fui para a universidade, meio que rolou uma suspensão, assim. Pensando depois, eu entendo que a universidade, por ser um espaço eurocêntrico, elitista, né? Eu estudei na Unesp, fiz mestrado na Universidade Federal de São Carlos, então são ambientes extremamente elitizados, brancos, sobretudo quando eu estudei nos anos 2000, eram ainda mais excludentes do que são hoje. Então, eu sinto que foi um período em que o meu corpo travou, em que eu não me senti autorizada a dançar. Eu me lembro de uma professora falando sobre essa pressão que existia sobre o corpo feminino de mulheres precisarem provar que são mais racionais. Então, interditar o corpo tem a ver com isso, né? E ela era uma mulher branca. Então, se ela já sentia isso, né? Eu era a única menina negra na minha turma. Então, definitivamente, eu tinha que provar que eu era racional. E isso me fez muito mal. Foi uma coisa que me adoeceu fisicamente. Eu não tinha entendido, né, durante o processo que passava por aí, que tinha a ver com essa questão da interdição do meu corpo, de eu ter que provar que eu era racional, né, por meio da intelectualização do meu pensamento, mas isso aconteceu e eu adoeci de verdade, assim. Eu fiquei fisicamente doente durante esse processo, e aí quando eu saí da universidade, que eu estudei no interior, aí eu voltei para São Paulo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu encontrei o Coteban. E aí, quando eu encontrei o Coteban,
meu corpo se encontrou de novo. Assim, eu acordei novamente para essas questões que me habitam, né? E que me faziam tanta falta, mesmo que sem que eu tivesse entendido exatamente, né, enquanto estava acontecendo. Mas foi em 2009 que eu voltei para cá e conheci o Coteban, e aí a gente começou um outro caminho, um mergulho para dentro. Eu entendo que foi um mergulho para dentro, que eu fui não só acordando, né, de movimentos que já eram conscientes para mim, mas que eu tive que suspender durante aqueles anos de universidade. Mas eu fui acordando outros, descobrindo outros que nem eram conscientes até então. Nossa, Ana, você trouxe um tema que para nós, né, povo preto, é uma questão muito séria, né? Os espaços institucionalizados de saber fazem questão de anular o nosso corpo, né? E exatamente nesse lugar de negação da intelectualidade. Eu acho que é o Diop, né, que faz essa reflexão, né, de tem 3 tipos de genocídios antes de efetivamente eliminarem os nossos corpos, né? O intelectual, e aí o intelectual é negar tudo que a gente cria. A esfera das nossas relações, para depois chegar no físico, né? A escola, para mim também foi muito forte isso, porque a escola foi o primeiro lugar que me inibiu de ser quem eu era fisicamente, de manifestar os meus gestos. Depois, o jeito que eu falava, né? E aí é isso, o jeito que a gente dança, o jeito que a gente se manifesta no mundo. Então, quando você traz essa reflexão, né, da sua biografia, da sua trajetória, de uma criança que nasceu no Recôncavo Baiano, né, que esse corpo que brinca, esse corpo que existe, que é muito bonito de ver, é isso que a nossa cultura sustenta, né? Eu acho que eu vou afirmar isso. A nossa cultura, ela existe porque esse corpo é um corpo extremamente inteligente. Isso eu aprendi com você nas nossas aulas de dança, né, da nossa memória do corpo. O quanto isso nos traz tantos afetos, né? Então a gente se percebe em muitas dores e muitos nós na nossa trajetória, mas no final das contas a gente sempre vai relembrar a nossa origem, né? De onde a gente veio. E aí eu queria aproveitar esse gancho de voltar um pouquinho lá na Bahia e pensar essa criança ainda nesse lugar de conforto, né? Porque eu acredito que tenha sido uma família com uma criação muito da liberdade do corpo, né? Como que era essa casa? Como era esse quintal? Como que eram esses terreiros e essa relação com a família? Olha, Ju, a casa da minha avó, eu cresci na casa da minha avó e meu avô. Então era uma casa de família grande, né? Minha avó teve muitos filhos, e meus tios, alguns deles ainda moravam lá. Quando eu e minha irmã, né? Minha mãe nos levou para morar com eles, porque ela veio para São Paulo, retirante, né? Buscar trabalho e tudo isso que é tão familiar para a gente, né? Muitos de nós fazem esse caminho. Mas a casa da minha avó era um sítio. Então a memória que eu tenho é a melhor possível, assim, além de ser uma casa de muito afeto. Minha avó e meu avô é a melhor memória de paternidade que eu tenho. Eu não cresci com o meu pai, né? Eu não conheço figura paterna. Meu pai biológico não é conhecido. E meu avô, ele fez muito esse papel da paternidade, uma paternidade extremamente afetuosa. Meu avô era um sujeito extremamente afetuoso, carinhoso, cuidadoso, e minha avó também. E a gente teve a sorte, né? Porque neto é sempre melhor que filho, né? Porque filho pega a regra. Neto já pega os pais mais moles. Então, meu avô e minha avó, eles eram só amor, assim. E era uma casa, aquela casa varandada, de 2 águas, assim, aquelas telhinhas antigas. E eu lembro, a primeira versão da casa da minha avó e do meu avô era pau a pique. Era pau a pique, né, madeira com barro, e eu lembro da gente pisando o barro. A gente fazia os tijolos. Teve o primeiro momento em que eles batiam o barro mesmo nos gravetos, né, na madeira para preencher. E essa casa foi refeita, depois de uns anos ela foi refeita, porque ela vai, né, o tempo vai consumindo, a chuva vai consumindo, e aí ela
foi refeita. E quando ela foi refeita, a gente pisava o barro e fazia os tijolos. E aí, então, ela foi reconstruída com esses tijolos de barro. Então, eu tenho essa memória da gente pisando na terra e muitas árvores frutíferas, pé de jambo, pé de jaqueira, caju. Era uma casa que tinha um sítiozinho, né, que tinha casa de farinha. Então a gente plantava mandioca e aí a gente fazia todo o processo de raspar a mandioca, de passar por um motor para moer. E aí a gente fazia a farinha e torrava a farinha. Tem tudo isso na casa da minha avó ainda, tudo isso ainda tá lá. O forno de farinha, o pilão. A gente fazia azeite de dendê, pegava o dendê, a gente torrava a castanha. E aí meu avô vendia na feira a farinha, a castanha e tudo isso. Então jaqueira, pés de jaqueira, que a gente ficava embaixo da sombra da jaqueira depois do almoço, fogão de lenha. A gente sempre cozinhou no fogão de lenha. Então, assim, é uma memória muito boa de um corpo que era livre, que corria, que brincava. E uma das memórias que tem sido mais presentes para mim agora, nessa fase da vida que eu tô, de casa cheia de criança, é o caruru de 7 meninos da minha avó. Meu avô era Doum, né? Doum, para quem não sabe, é a pessoa que nasce depois de gêmeos. Então, os gêmeos que a gente associa a Cosme e Damião, né? Ou os Ibejis ou Cosme e Damião. E Doum é o terceiro, que nasce depois. O primeiro a nascer depois dos gêmeos. Meu avô era Doum. Então, isso era considerado uma coisa muito sagrada. Ele tinha um respeito muito grande por isso, né? E minha avó, quando casou com ele, ela cuidou muito bem disso, dessa espiritualidade. Então ele era uma coisa sagrada para ele. Então no mês de julho, que era o mês de aniversário dele, todos os anos a gente fazia. E minha avó organizava, né? A gente cortava o quiabo, fazia caruru, vatapá, arroz branco e o frango. E é uma das melhores memórias que eu tenho, assim. E aí tinha o samba de roda. Então o samba de roda era parte desse momento maravilhoso, assim, enfim, dos anos em que eu passei lá, a minha infância e tudo mais, antes de vir para São Paulo. Então era uma coisa que realmente é muito orgânica, é muito natural, né? Assim, a gente não para pensar que a gente está dançando, a gente não para pensar. É uma coisa que faz parte do nosso modo de ser, né? Da nossa existência mesmo, né? E isso é muito parecido com o que a gente vê na vivência africana com a dança, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que mais me conectou, assim, com a dança mandingue, porque ela tem uma raiz muito pé no chão. Você tem a performance de balé, que você pode levar para o palco e fazer toda uma preparação artística né, fazer um desenho de palco e tudo mais. Mas o dia a dia mesmo é uma coisa que está na rotina e que as pessoas fazem como parte da comunicação mesmo, né? Como parte do que elas são. E isso para nós eu acho essencial e que a escola nega muito. Eu sou professora também, assim como você, e eu penso assim, ao longo da minha vida como professora, a gente vai repensando, né? A gente vai construindo o nosso jeito de ser professora. E nós, mulheres negras, corpos negros, que temos essa vivência, é muito difícil a gente se encaixar em certas formas, né? Então, eu quando fui ser professora na escola, né, regular, na escola do estado, eu encontrei muita dificuldade, porque é isso, são grades, né? Grade curricular, o nome já diz, e é a grade de horários e horário para começar, horário para terminar, os formatos são muito definidos e é muito difícil encontrar espaço para liberdade ali, né? Para liberdade de expressão, as cadeiras enfileiradas, tem um gesso que é muito bem colocado para moldar mesmo os nossos corpos. Então, na universidade, foi a primeira vez que eu senti essa percepção, assim, de que existia um esforço, um movimento de desconectar a nossa intelectualidade do nosso corpo. Existia um entendimento de que conhecimento é conhecimento racional e o conhecimento que vem do corpo não é válido.
não é algo a ser considerado como saber. E isso, obviamente, é uma perspectiva, não é a verdade, né? É uma perspectiva que é imposta por aqueles que construíram essa universidade para ser o que é e essa escola para ser o que é e para privilegiar a vivência de uns e moldar, formatar, controlar o corpo de outros, né? E eu não tenho a menor dúvida que o controle do nosso corpo é uma das ferramentas mais poderosas que são usadas para exercer uma dominação e que provoca um esvaziamento da nossa característica própria mesmo, né? Do nosso jeito de existir no mundo. Então, tirar aquelas cadeiras da fileira, colocar num outro formato, gerar movimento dentro da escola é uma coisa muito difícil, porque a escola resiste a isso. A escola é feita para funcionar na grade. Tanto as grades físicas, que todas as escolas têm, isso é uma discussão que a gente faz muito, as escolas são muito mais parecidas com presídio do que deveriam ser, mas isso também não é por acaso. Mas enfim, eu já estou indo para outro caminho. Você estava falando da infância. Não, ótimo, porque a gente pode... Não, mas se a gente pensa que grande parte das crianças da cidade passam a infância na escola, são essas as memórias que eles terão, né? Exatamente. Diferente das suas, em relação com essa vegetação, com o fazer da casa, né, com a cultura do lar, que é muito bonito ver isso, é pilar, né, fazer a farinha, é buscar as castanhas, é descascar as castanhas, esse fazer do cotidiano. Então, isso é um tema que a gente pode discutir para agora, né, quais são as memórias que as nossas crianças terão vivendo na cidade, que é o que a gente tem hoje, né, não está longe. E aí você fala dessa coisa do corpo, e aí importante, eu acho que a sua pesquisa, né, o tema da sua pesquisa é para falar desse corpo feminino, né, da estética, né, da beleza, mas não só meramente da valorização, porque é extremamente importante, porque senão a gente entra num fosso, né, porque são tantos elementos pejorativos sobre nós, né, que fica difícil de encontrar elementos que nos resgate como belos, pelo menos, minimamente belos, né, mas dessa força de existência, né. Conta um pouquinho da sua pesquisa também, e como isso também te ajudou nesse meio acadêmico, né? Eu decidi discutir a politização do conceito de beleza. A discussão que eu fiz no mestrado foi sobre o que é beleza negra, o que era a categoria beleza negra. Eu fiz o meu mestrado nos anos 2000, no início dos anos 2000. A gente não tinha quantidade de cremes, de produtos de beleza, nada, né? Exatamente. Foi quando surgiram os primeiros nas grandes empresas, nas grandes corporações. Então, a grande corporação que a gente tinha no Brasil na época, que era a Unilever, que era dona de tudo, né? Então, assim, de todas as outras marcas, era essa grande corporação. E aí, Rexona, Vazenol, os primeiros produtos que eram voltados para a beleza negra que a gente teve contato no grande mercado. Depois é que chegaram produtos vindos dos Estados Unidos e de outros países, inclusive, e produtos desenvolvidos aqui. Mas no começo, 2003, o registro os primeiros produtos voltados para pele negra e para o cabelo crespo, no mercado, né? No mercado nacional. E isso impactou muito, assim, porque você começou a ter algumas propagandas com modelos negras, e aí cabe discutir, né? Mas qual o perfil de mulheres negras, né? As retintas são consideradas bonitas ou são só as mais claras? E esse cabelo, que cabelo crespo é esse, né? É um cabelo crespo ou é um cabelo encaracolado, né? Qual é o padrão de beleza que está predominando? É o padrão de beleza negra ou a gente está falando de uma beleza muito mais parecida com o que foi construído, né, ao longo da nossa história racista, de construção de uma mulata, de um padrão da mulata. Exportação, né? Mulata exportação, exatamente. Então, cabe a gente entender
Que beleza era essa que estava sendo apresentada pelas grandes marcas? Era a mesma beleza da qual nós estamos falando, né? O que a gente considera belo, né? Então era uma visão de beleza, uma imagem de beleza que estava sendo apresentada nacionalmente, veiculada nacionalmente pela primeira vez na grande mídia, né? Mas que contrastava muito com o que a gente já vinha construindo nos concursos de beleza negra, né, na discussão sobre beleza negra no movimento negro, né, na revista Raça Brasil, nos veículos locais que a gente, né, ia nos salões de beleza negra, né, de tratamento do nosso cabelo, que eram já movimentos e locais em que a gente já elaborava essa concepção de beleza negra que a gente sabia que existia em nós, mas que era negada violentamente, que foi negada violentamente. E aí eu fiz um diálogo com o movimento Black's Beautiful, né, sul-africano, que foi muito importante no combate ao apartheid, né? Então o Steve Biko, quando ele elabora, né, a discussão sobre consciência negra, o conceito de beleza negra é muito importante, porque ele faz essa problematização. Se a pessoa negra não se considera bonita, se ela não se reconhece bela em si, e ela vive imitando um padrão e perseguindo um ideal de beleza que é branco, né, isso é muito grave, porque isso ataca diretamente a nossa autoestima, o nosso autovalor. Então, se a gente não tem autovalor, a gente não pode ter afirmação política. Então, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, desde então, a gente observa no Brasil um movimento muito grande de discussão da estética, né, do empoderamento por meio da estética. Então, a gente tem a marcha do cabelo crespo, a gente tem uma série, né, uma profusão de as blogueiras, né, uma série de canais por meio dos quais a gente discute essa questão da valorização estética. E a gente tem apresentado vários modelos de beleza. Então agora a gente tem vários tipos de trança, a gente valoriza o dread, a gente cada vez mais combate o alisamento e ao mesmo tempo discute também que o alisamento pode ser uma escolha, se é uma escolha, né? Se não é uma imposição, se não é uma falta de referência própria, né? Se não é resultado de uma ausência de referência própria. E eu acho que a gente tem feito isso muito bem. E os mais jovens que nós, né, essa galerinha adolescente, tem se colocado em relação a isso de uma maneira muito forte, né? Agora, o que eu estava discutindo na minha pesquisa do mestrado era o quanto isso é político. É muito importante, para que a gente tenha afirmação política, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter noção de autovalor. E valorizar quem nós somos em tudo, nas nossas cores, na nossa pele, no formato do nosso rosto, dos nossos traços, no formato do nosso cabelo, valorizar quem a gente é em tudo, entender que isso em si é uma beleza que não precisa de concessão para ter espaço, é muito importante. Isso é politicamente valoroso. Agora, o quanto a gente consegue converter isso em afirmação de fato, em construção de lugar na sociedade, em construção de espaços na sociedade aos quais a gente pertença, né, lugares que são nossos, voz de fato, resultados políticos, estatísticas positivas, desenvolvimento social, direitos, não é? Eu acho que esse tem sido o nosso grande desafio. Na minha pesquisa no mestrado, lá no início dos anos 2000, eu já estava tentando... eu não gosto, já não gostava do discurso que desvaloriza a beleza, que entende que beleza é perfumaria. Não, porque na universidade... Por que eu fiz essa discussão? Lá onde eu estava, na Universidade Federal de São Carlos, isso era uma questão. E isso também é uma perspectiva eurocêntrica sobre a produção de conhecimento. O que é movimento político e o que não é? Não é? Movimento político é só fazer leis, é ir para o parlamento, é fazer marcha. Só que assim, como é que como é a nossa história de fazer política?
Quando eu fui para a África do Sul durante o mestrado, uma das coisas que mais me impactou foi acompanhar o movimento de mulheres negras contra o estupro, porque a África do Sul lidava com estatísticas muito assustadoras em relação ao estupro de mulheres. E uma das coisas que mais me impactou foi ver uma marcha em que as mulheres dançavam enquanto seguravam bandeiras e gritavam gritos de guerra. Então elas gritavam em coro, cantando e dançando. Então não existia qualquer contraste, qualquer contradição entre movimentar o corpo, dançar e fazer política. Mas na universidade eu entendi que existia. Eu entendi que existiam linhas de pesquisa que eram mais voltadas para a cultura e linhas de pesquisa que eram mais voltadas para a política institucional. E isso é que era política. E cultura é política. Nós, como população negra, nós sabemos. Cultura é política, estética é política, tudo que a gente faz é político. Então, as escolhas que a gente faz impactam, geram resultados. Até porque as coisas não são fragmentadas desse jeito, né? A universidade faz exatamente isso. Exatamente. Separa nas caixinhas para ser mais fácil de estudar, né, esmiuçar, então eu consigo observar melhor. Nossa, essa sua fala trouxe muitas reflexões, eu tenho várias perguntas, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas. Eu vou falar da África mais um depois, mas essa relação da estética me fez lembrar duas situações, né? Quando a Isis tinha, sei lá, 2 aninhos, a gente sempre acompanhou as aulas do Coteban, né, com você, fazendo as aulas, e aí você é essa pessoa que pra gente é uma referência, né, aprendi muita coisa contigo, e aí Isis virou pra mim, e a gente nesse caminho de educar uma criança preta, né, que não tem tanta melanina, mas é uma criança preta. Então, de valorizar, porque uma época ela queria alisar o cabelo, ela tinha 2 anos e queria alisar o cabelo, eu falei, não tem como. Então a gente fez aquele caminho do tipo, olha como essa pessoa é bonita, olha que importante, né? Trazer o que a gente vê como positivo para a criança enxergar. E aí um dia ela falou assim, mãe, quando que eu vou ficar igualzinha a Ana? E aí foi um outro caminho, que você nunca vai ser igualzinha a essa pessoa, né? Mas você tem o seu valor. Isso pra mim me marcou muito. Você não precisa ser igual a nenhuma outra pessoa. Então, pra gente, nesse movimento de estética, né, desse movimento da beleza negra, é a gente exatamente encontrar a nossa beleza efetiva no tom que você tem, do gesto do seu cabelo, né? Eu vou à perfumaria e eu vejo a quantidade de produtos de cabelo, né? Eu não sabia que o meu cabelo tinha uma nomenclatura, e aí eu falei, gente, chega a um outro estágio e a gente pode discutir isso depois também, né? Mas a gente ainda continua dentro da lógica de produto. Então, né, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, que você trouxe essa pesquisa, que não tinha nada, e eu também lembro da minha avó passar banha de cabelo, que era brilhantina, e aí eu lembro de um samba de roda, né, que eu quero passar brilhantina no cabelo, né, que era a única coisa que dava jeito para separar o meu cabelo para conseguir fazer trança. E hoje a gente tem essa infinidade de cremes e que efetivamente só põe a gente na lógica de mercado, porque o nosso dinheiro também importa no sistema mercantil, né, no sistema capitalista. Queria que você falasse um pouco disso, dessas referências. E a outra questão é como ser mãe nessa nova geração, né? Você que está com casa cheia, né? De meninas, tem menino também, né? Mas a maioria são meninas. Como que é lidar com um país hoje, depois desse desgoverno que a gente teve, em que muitas coisas vieram, né? Esse pensamento de desvalorização das nossas pautas, e aí é desvalorização mesmo, né? De tudo que a gente já construiu nesse caminho. Como que é educar uma criança hoje? Cara, é um desafio, né? É um desafio enorme. A gente precisa se centrar. A gente precisa se centrar muito, a gente tem que se manter conectado com as nossas referências, com as nossas raízes. Nós, mulheres negras, a gente precisa manter a nossa conexão ancestral, a nossa conexão espiritual, de ser orientação e gerar harmonia. Nós temos esse poder,
gerar harmonia da casa. A gente sempre fez isso ao longo da nossa história. Nós somos mulheres que gerimos a casa e governamos exércitos, né? Nós sempre gerimos e geramos. Então a gente gera e a gente gere. Eu acho que a gente precisa estar muito firme, com o pé no chão, com a cabeça no lugar, buscando sabedoria. A gente não vai ter todas as respostas. A gente vai se deparar um dia de cada vez com desafios novos. E o Brasil não é um país fácil, realmente, porque o Brasil é um país que, pelas suas características, ele é especialista em gerar confusão. A nossa característica de miscigenação, a nossa história de miscigenação, ela é uma história que produz identidades confusas. Então, ela nos obriga a ter que nomear as coisas, falando dessa questão do colorismo, né? É importante a gente se lembrar como é que surge para nós, na nossa história, esses diferentes tons, né? Nós somos um país que nasce de uma história de estupro, de uma história de violência. Então, assim como a estética, né, a beleza, o conceito de beleza, ele é um conceito político, os nossos conceitos raciais, eles também são concepções políticas, são escolhas, não é? Então você está dizendo, a minha filha é uma menina preta e eu ensinei isso para ela. Isso foi uma escolha. E a gente constrói isso, a gente constrói esse entendimento, a gente constrói essa construção. Fora de casa, ela vai escutar na escola pessoas dizendo que ela parece muito mais branca do que negra, mas ela sabe que ela tem um pai negro, uma mãe negra, ela vive numa cultura negra e nós, os adultos orientadores, escolhemos que é neste lugar, é nessa identidade que a gente vai construir a identidade dela, porque a gente sabe que é isso que vai fortalecer. É essa ancestralidade que a gente está escolhendo valorizar, dar predominância, porque isso é a nossa história, isso é o que nos fortalece, isso é que mantém a união da nossa família. E isso é uma escolha. Então, o que eu percebo, estando na escola, por exemplo, né? Eu percebo que a maior parte dessa nova geração, da qual nós estávamos falando antes, que se coloca esteticamente de maneira muito mais decidida do que nós fizemos, né? Porque a gente não tinha tantas referências estéticas e produtos e tudo mais, a gente ainda balançava um pouco, a gente demorou para entender que nós éramos negras e que isso tinha um valor. A gente demorou para ter acesso às referências, a tudo aquilo que nos ajudava a entender quem nós somos. Eles já têm acesso a isso muito mais rápido, muito mais fácil, mas muitas vezes isso fica na superfície. Né? Muitas vezes isso fica na superfície, então a gente precisa politizar isso, a gente tem que politizar essa estética e entender que são escolhas. E na escola eu percebo muitos dos adolescentes, né, com os quais eu tenho contato no dia a dia, nas aulas, eles não têm muito entendimento sobre essa ideia de que os nossos conceitos raciais, eles são construídos socialmente, politicamente, eles são produtos de escolhas estratégicas, intencionais, e que eu não tenho que ficar olhando o tom da minha pele para dizer se eu sou negra ou não. Né? Tem muitos estudantes assim, muitos adolescentes, né? Mas eu sou, que cor você acha que eu sou? É muito triste quando uma adolescente chega aos 15 anos de idade e precisa perguntar para alguém de que cor ele é, o que ele é, quem ele é, qual é a identidade dele. Significa que nós falhamos antes. A gente precisa construir isso e tomar esse processo. Assim, a gente precisa cada vez mais vocalizar que as nossas escolhas são intencionais, são estratégicas. A gente sabe
que isso é parte de uma construção, de uma luta pela valorização das nossas identidades, da nossa cultura, de quem nós somos. Eu estou lidando com uma questão que é crianças africanas que viveram num contexto em que eles pouco contato tiveram com pessoas brancas e agora eles vêm para este país, que é um país extremamente miscigenado e ao mesmo tempo extremamente racista. Então, muitas vezes na leitura deles, algumas pessoas que são negras, eles não veem como negras. E isso é uma construção. É muito importante a gente partilhar esse olhar e entender que isso é muito mais uma questão de escolha política e estratégica do que de biológica, né? Então não é a quantidade de melanina, não é o tom da pele, né? Isso tem muito mais a ver. Claro, não é uma escolha aleatória, né? Porque tá cheio de branca aí que acorda e resolve que virou preto. Isso tem outro nome. Isso é roubo, apropriação cultural. Práticas convencionais da branquitude. Exatamente. São outros nomes que a gente dá para isso. Mas com as nossas crianças, os nossos adolescentes, que a gente precisa educar, eu penso que nós cada vez mais precisamos buscar essa nossa conexão, esse nosso centro, estar conectados com aquilo que nos ajuda a mostrar por meio da prática, do exemplo, do dia a dia, da rotina, que a gente valoriza quem nós somos e que isso para nós não é uma questão meramente não é uma questão meramente de vaidade pessoal ou o que quer que seja. Isso é uma questão de estratégia política que garante a nossa sobrevivência enquanto povo. Então, olha, essa pessoa é negra porque ela tem essa ancestralidade. No Brasil nós temos essa mistura, mas ela se considera negra, nós a consideramos negra. Essa é a vivência dela, ela tem essa ancestralidade, então mesmo que o tom dela seja mais claro por conta dessas circunstâncias de vivência no país, na história do país, esta pessoa é negra, isso é uma construção que a gente faz. E não é nada simples, porque o nosso grande desafio é pautar com muita firmeza os nossos parâmetros de educação para que a gente consiga manter as nossas crianças, os nossos adolescentes orientados pelos nossos parâmetros de educação, porque só a estética não dá conta disso. Apenas fazer um cabelo bonito, sem compreender que nós todos somos... Por isso que eu sempre falo que ancestralidade é uma coisa que vem do desde sempre ao para sempre. É uma linha do tempo só. É só uma linha do tempo. Nós, antes da gente, vieram muitos outros. Depois de nós, vêm eles e depois deles virão outros. Então, isso diz respeito à nossa responsabilidade com quem veio antes. É uma história de luta. Eles precisam conhecer essa história. É a gente que vai ter que contar. A gente vai ter que contar essa história. Então, é importante dizer... O Brasil é um país miscigenado, as pessoas são misturadas, tem pessoas que são mais claras e outras mais retintas, mas por que isso acontece? De onde isso vem? Isso vem de uma história que é uma história de violência, que começou com muita violência. E essa violência, por outras formas, de outra maneira, ela continua nos atingindo. Então a gente precisa construir esse parâmetro para que eles estejam orientados, porque o que a gente percebe muito é falta de orientação, falta de referência. A nossa geração muitas vezes também perde, né, essa conexão, essa referência. Então nós precisamos buscar para que a gente possa ter referência para ensinar para eles e sobretudo que eles vejam na nossa prática, né? Você trouxe outras referências que eu aprendi, mais uma vez, eu vou ficar meio puxando seu saco. Ah, Sim,
interessar, porque cada aula contigo, assim, nas aulas de dança e aqui nesse momento também, você sempre fala dessa tríade, né? Você fala dessa coisa da linha do tempo, que pra gente não é essa coisa retinha, né? Porque ela é cíclica, a gente vai e vem, porque é isso, a gente já existia muito antes de estar aqui fisicamente, né? Então, como estratégia de vida, né, nesse momento, incorporados, e eu acho que é por isso que a gente começou falando do corpo, né? Porque o corpo é tomar posse dessa existência, e como a gente lida com todas essas questões, e pensando em educação como educadoras que somos, como cidadãs, porque é isso, a gente quer, eu acredito que a gente queira um mundo muito melhor para os nossos, a gente está pensando nos nossos, exatamente nessa linha de continuidade. E aí você falou da viagem de África, né? A África aqui existe há muito tempo, né? Eu acho que ela nunca deixou de existir aqui no Brasil, de várias formas, em várias camadas. Alguns conseguem enxergar, outros não, né? E muitas vezes ela está latente e a gente tenta esconder. Mas existe também uma ideia de África no Brasil, né? Eu não fui ainda, é um desejo que quero muito realizar, e você já foi. Chegando lá, que mitos foram desvelados? Quais realidades você fala, gente, é isso, você conseguiu perceber que já vivi aqui? E quanta coisa você fala, meu, a gente está fazendo tudo errado. se houve essa situação, né? A primeira vez que eu fui para o continente foi para a África do Sul. Então, na África do Sul, eu tive muito contato com uma geração universitária, né? Eu fui quando eu estava no mestrado, então eu fiz um curso, fiquei entre estudantes, né, afro-estadunidenses e africanos numa universidade, e aí, né, tive uma vivência também local e tive muito contato com uma geração que tem uma memória muito próxima do apartheid. Então, na África do Sul foi esse impacto do apartheid, assim. Para mim, me impactou psiquicamente, porque foi a primeira vez que eu fiquei durante alguns meses só entre pessoas pretas. Então, isso impactou muito o meu psicológico mesmo, assim. É uma coisa muito diferente, que no Brasil a gente não tem essa experiência. A gente não tem essa experiência. A gente não tem essa possibilidade de entender como é que é estar só entre iguais. Esses iguais têm suas diferenças de história e tudo mais. Mas o conforto de você estar no mesmo ambiente com alguém que é igual a você é uma coisa muito diferente. Coloca a gente num outro nível de experiência emocional. É uma experiência emocional muito diferente. Isso aí foi a primeira coisa que me impactou. Essa coisa que eu te falei da maneira de fazer política, isso mudou muito a minha... Eu acho que isso delineou muito a maneira como eu ia construir no mestrado essa discussão entre estética e política, porque é isso, fazer política é uma construção também cultural, assim, a gente precisa... Os diferentes povos, as diferentes vivências têm diferentes maneiras de fazer política. Então, fazer política com espiritualidade, fazer política com tambor, fazer política com expressão corporal, fazer política com dança, é o nosso jeito de fazer política. Então, isso eu acho que é uma coisa que mudou muito a minha visão de mundo desde então. Porque, como eu disse, na universidade o corpo estava suspenso, a expressão do corpo não era permitida para mim. E então isso mudou bastante, assim. Já com a Guiné, que foi uma experiência depois, que eu tive depois, e uma experiência muito mais profunda, né, porque veio um casamento e filhos e tudo isso, é uma outra vivência. O que eu acho, que me parece mais relevante da gente aprender é sobre essa questão de entender que a espiritualidade é parte do que nós somos. A gente
eu tenho a sensação, bom, posso falar por mim, né? Talvez não seja assim com todo mundo. A mim parece que seria importante a gente ter mais, buscar mais essa conexão. E eu não estou falando de religião necessariamente. Nós temos muitas religiões no Brasil, as pessoas negras encontram a sua conexão espiritual de diferentes formas, mas eu penso que o mais importante é a gente ter presente em nós, assim, na nossa vivência cotidiana, a ideia de que a vida é ritual. Quando eu falei de ancestralidade, eu falei de uma linha do tempo, e você bem lembrou, essa linha do tempo não necessariamente é reta, porque as coisas se repetem. A gente tem passado, presente e futuro, e as coisas se repetem. E isso de as coisas se repetirem sempre, porque é cíclico, tudo que aconteceu na minha vida já aconteceu na vida de outras pessoas antes, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A gente precisa aprender com o passado. Por isso que é tão importante isso que a gente estava dizendo, de a gente manter a atenção, de orientar os nossos mais novos a respeitar o passado. Respeitar a história, respeitar o passado, respeitar a ancestralidade tem a ver com não repetir os mesmos erros. Não terminar... Se a gente quiser pegar como exemplo histórias de orixás. Só um exemplo assim, poderia ser qualquer outro. As narrativas das histórias dos orixás, elas existem para que a gente entenda como é que eles tiveram a passagem e tiveram experiências em que eles lidaram com as emoções, com os problemas, com as dificuldades humanas, da convivência humana. Então a gente tem uma série de questões que tem a ver com o nosso emocional, a maneira como a gente lida com as nossas emoções, o quanto nós temos sabedoria para modelar as nossas emoções de maneira saudável, num mundo tão doente. Então, se nas histórias dos orixás a gente já tem emoções que são de humanas, certo? Ódio, inveja, ciúme, certo? São de humanas, desde sempre. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente convive com isso? Sem matar um ao outro, sem se matar, sem recair na violência como gramática de solução dos problemas, sem nos deixar diminuir, sem reduzir a nossa humanidade à pequenez da inveja, da experiência da inveja. Como é que a gente... Isso é coisa muito básica. Isso é humano, isso existe desde sempre, e a ancestralidade existe para isso. Antes de nós, muitas pessoas viveram isso. E hoje nós estamos vivendo tudo isso num contexto que tem uma experiência de escravocrata, uma experiência colonial, uma história de construção de exclusão, pandemias, um desrespeito deliberado com o sagrado da vida, porque o que a gente vê da degradação do meio ambiente tem a ver exatamente com isso. E isso é um saber muito simples e antigo, ancestral. Tudo que é vida é sagrado. Então um homem não pode cortar uma árvore sem reconhecer que ali existe uma vida, sem pedir permissão, sem entender se ele tem autorização para fazer isso, se isso é realmente necessário. A gente perdeu completamente isso. E assim, os brancos, e aí quando eu estou falando dos brancos, eu estou falando da nossa experiência com a colonização europeia, né? A nossa experiência com a colonização europeia. Porque a construção do pensamento europeu, a maneira como eles desenvolveram a razão,
como eles desenvolveram a ciência, como eles entenderam o conhecimento, fez com que eles dessem prioridade à razão e com que eles promovessem essa separação que a gente falou no início, né? Uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo, outra coisa é o espiritual. E outra ainda o emocional, São né? coisas separadas, caixinhas separadas, e a gente consegue priorizar uma coisa apagando, negligenciando as outras. Não é verdade. Isso nunca foi possível para nenhum ser humano, mas eles desenvolveram uma sociedade e um projeto de colonização que buscou impor sobre outras sociedades que estavam pautadas numa experiência de vida que era o oposto disso, essa visão de mundo. Então, as populações tradicionais do Brasil e as populações, né, tradicionais africanas são sociedades que a gente conhece que partilham de uma visão de mundo que, na verdade, visão de mundo não é uma boa palavra, porque visão de mundo tem a ver com a ideia de que o foco, né, a verdade se constrói por meio da visão, então a cabeça é o centro do corpo, porque é lá que está o cérebro, então isso é uma visão muito eurocêntrica, na verdade. Exatamente, a gente conhece autores africanos que gostam de falar em cosmopercepção, né? A Eronke Oyemi, por exemplo, é uma autora nigeriana que trabalha com essa ideia de cosmopercepção, que para mim faz muito mais sentido, né? A gente não vê o mundo é só, a visão é só um dos nossos sentidos. A gente vê, a gente ouve, a gente sente o gosto, a gente cheira, a gente toca e a gente percebe o mundo. A gente percebe, a gente sente muito além desses sentidos físicos. Então, eu acho que voltar para isso, olhar para isso, valorizar isso e buscar na nossa experiência diária essa conexão nos dá uma força e uma capacidade de gerar equilíbrio na nossa casa, nas nossas famílias, no nosso entorno, que é da onde a gente vai tirar a saúde das nossas comunidades para nos fazer caminhar nessa sociedade de uma forma mais saudável, porque nós estamos todos doentes. A sociedade, ela é doentia, ela nos adoece por meio do racismo, por meio das violências todas, e a gente precisa encontrar formas de gerar saúde para nós. Então, quando eu te disse da importância que teve para mim estar na África do Sul só entre pessoas pretas, aquilo gerou para mim um impacto muito grande que fez com que quando eu chegasse no Coteban, eu trouxesse, né, conversasse com Daniel e com Jó. Para quem não conhece, o Daniel Daniel Coteban, Daniel Alves, que a gente chamou de Daniel Coteban, nosso mestre, o fundador do Balé Coteban, do qual eu sou membro, faço parte. Quando a gente... Foi uma conversa que nós tivemos muitas vezes, a importância de fazer do Coteban um território em que a gente pudesse ficar só entre nós. E isso é muito necessário num país como o Brasil. Porque num país como o Brasil, a gente não tem a experiência de uma comunicação sem ruído. Quando a gente está Veja, a gente não tem a possibilidade de deixar de conviver com pessoas brancas. E eu não estou dizendo também que isso é desejável, entende? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que nós precisamos deixar de conviver com pessoas brancas. Essa sociedade é uma sociedade que... ultimamente, o bolsonarismo fez coisas que a gente nunca imaginou. Por exemplo, fazer a gente dar tanto valor para a democracia. Até um tempo atrás... democracia era uma coisa que, assim, era um estágio abaixo do que a gente desejava. A gente desejava alguma coisa muito melhor, além do que esta democracia institucional. Mas como, né, não está tendo nem isso, a gente vai ter que garantir vamos isso. Segurar a democracia, né? A gente vai ter que garantir isso. E conviver numa sociedade plural, miscigenada, como é o Brasil, é uma coisa que exige muita atenção. A gente precisa saber
que dizer que todo mundo é igual nunca foi solução. Então, quando a gente está em territórios que são territórios pretos, territórios de saber preto, territórios de construção da nossa cultura, da nossa ancestralidade, vou falar de capoeira, candomblé, o próprio samba, sabe? O jongo, e a gente vê branco por todos os lados, isso é uma questão. Isso é uma questão, por quê? Porque a gente não... Isso não foi uma coisa que se deu naturalmente, espontaneamente, por conta do nosso convívio pacífico e harmonioso. Se tivesse sido assim, eu diria que está ótimo, seria muito bonito de ver, porque existiria equiparação, existiria equidade, existiria um parâmetro de respeito. Mas não há, isso não há, entre pessoas brancas e negras num país racista, desigual, né, onde a desigualdade é estruturada pelo racismo. A gente não tem igualdade de fato. Então, se a gente não tem igualdade e a gente não tem espaços onde as pessoas possam construir a sua identidade para daí poder trocar de maneira respeitosa e equiparada, a gente tem manutenção de desigualdade, a gente tem invasão, a gente tem desrespeito, a gente tem espaço, a gente tem uma sociedade que é incapaz de respeitar a identidade de outros grupos, os grupos que não são os grupos majoritários no poder, mesmo sendo majoritários populacionalmente. Então, assim, isso é uma questão, sabe? O Brasil é um país que tem muita diversidade, mas tem muita dificuldade de compreender de fato o que é diversidade e de compreender que o convívio respeitoso entre os diferentes só se dá com base na equidade. Eu não posso conviver com uma pessoa diferente de mim o tempo todo sendo subjugada. Isso não é diversidade, isso é uma experiência de sacrifício, isso é uma experiência de dor constante, isso é uma experiência de adoecimento permanente, isso é uma experiência em que você é diariamente impedido de ter tempo de entender quem você é, para daí você poder olhar para o outro. Você tem o tempo todo a sua experiência de entendimento da sua identidade atravessada por vozes que são alheias. Então isso para o preto brasileiro é uma experiência de muito conflito. Isso se dá na escola, isso muitas vezes se dá na própria família. Por isso que esse exemplo que você deu da Isis, que não é uma menina retinta, eu acho que é um exemplo muito importante, que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso dentro das nossas famílias, sabe? A nossa geração passou a vida inteira sendo chamada de morena, de qualquer nome, moreninha, e você não é tão preta assim, e não sei o quê, e tudo mais, e a gente demorou para entender, mesmo eu, sendo retinta, demorei para me nomear, né, negra. É que parecia uma violência, né, assim, num grau de violência tão grande que você não podia falar que você é preto. Até hoje tem gente, não, mas é não tão bonita, assim você é tão bonita, como se falar que você fosse extremamente ofensivo e me deixasse feia por falar que eu sou preta, né? Exatamente. Então a gente precisa falar sobre isso com as nossas famílias. A gente tem que conversar sobre isso em casa. Essa é uma das questões que sempre me inquietou. A gente fala muito para fora e pouco para dentro. A gente constrói... Bom, é muito importante a gente ter isso. Então, assim, por que o Coteban é um espaço em que a gente faz questão de manter pessoas negras se reunindo com pessoas negras naquele momento? É só naquele momento. É só naquele momento. É só durante aquele momento. A gente precisa ter esse momento, esse espaço para olhar uns para os outros e não precisar explicar. A gente precisa desse descanso para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso intelecto. A gente precisa estar num lugar onde a gente pode só ser.
E aí, tudo isso que você fala, né, que a gente discute nas aulas do Coteban, que é muito mais do que a dança. A dança é uma parte da nossa linguagem, de tudo aquilo que a gente quer construir ali. Mas, na verdade, é um espaço, um território de produção de saúde, de produção de fortalecimento entre nós, de trocas saudáveis, um espaço onde a gente elimina a competição, um espaço onde ninguém precisa imitar ninguém. Todo mundo pode buscar o seu jeito de ser, de fazer, de dançar, buscar o seu movimento. E isso é muito saudável, porque a gente não tem essa chance, essa experiência numa sociedade que é o tempo todo competitiva e que a gente está o tempo todo sendo comparado. A gente está o tempo todo sendo comparado. Com as redes sociais, isso se tornou ainda mais radical. E eu percebo, como professora de ensino médio, o quanto isso é nocivo, quanto isso faz mal para as novas gerações, quanto isso impacta a saúde mental das pessoas. As pessoas não têm tempo de entender quem elas são. Elas já começam desesperadas. É isso, com 2 anos já quer alisar o cabelo. Por quê? Por quê? Isso já era assim antes. Mas agora com essa profusão de telas que a gente tem, o tempo todo imagem, se comparando com alguém, te comparando a alguém, ideais de beleza inexistentes, inalcançáveis, né? Que nada tem de verdadeiros, é fábrica de doença, fábrica de adoecimento emocional. Nesses aplicativos em que você usa filtro para tudo, né? Você muda o tom da sua pele, você pode adicionar maquiagem, você realmente pode ser uma outra pessoa. Exatamente, você pode ser igual a alguém. Então isso é péssimo, né? Então a gente precisa cada vez mais estar atento a essas coisas. A gente está falando de educar é muito mais do que, né, a educação de regras, a educação de certo e errado, a educação, né, de não faça isso, faça aquilo. É muito mais do que isso. A gente precisa produzir essa reconexão, a gente tem que construir, valorizar esses espaços em que a gente tem sim que estar entre nós. Isso é uma coisa que a gente precisa entender a importância. Porque tem gente que acha que a gente não gosta de branco. Eu não só gosto de brancos, como tem até amigos que são. A gente convive. Eu também não sou racista. A gente convive com pessoas brancas o tempo todo. Há pessoas brancas que têm essa compreensão do respeito, dos limites, mas eu não posso conviver com uma pessoa branca que não é capaz de respeitar o limite da minha identidade. Essa é uma amizade que não me interessa. Que eu não quero, não preciso. Então, eu tenho amigos brancos que são pessoas respeitosas, pessoas que são capazes de abandonar essa síndrome, né, da Sinhá, a síndrome do Salvador, a síndrome do eu posso tudo, o mundo foi feito para mim, eu posso estar em todos os espaços. Então, uma pessoa branca que não é capaz de entender que ela não vai poder ir na aula do Coteban, por mais minha amiga que ela seja, porque aquele é um espaço, um território em que nós, pessoas negras, precisamos de um espaço em que a gente pode estar só entre nós. Isso para nós é vital para a nossa existência. Se ele não é capaz, se essa pessoa não é capaz de compreender isso, significa que o racismo está nela, né? A concepção de que o mundo foi feito para mim e não pode existir um lugar onde eu não possa estar, porque essa sociedade me pertence. Entende? É isso, convivência democrática, convivência respeitosa, é as pessoas serem capazes de respeitar as identidades, de respeitar o espaço do outro. Essa é uma sociedade brancocêntrica, eurocêntrica. Essa é uma sociedade em que a gente, a maior parte do tempo, está convivendo com a influência da imagem branca, dos valores brancos, né, de tudo aquilo que é considerado superior por ser branco. Isso causa um impacto muito sério em quem nós somos, e isso a gente precisa estar atento e vigilante mesmo. Então não se trata de, não é infantil nesse nível, não sabe, não é um capricho infantil, não se trata disso. E sendo uma pessoa, né, madura, né, pessoas maduras que nós somos, a gente tem que ser capaz de entender isso, e a gente precisa
cobrar das pessoas brancas que se dizem nossas amigas, nossos aliados e pessoas antirracistas, essa responsabilidade de educar os seus filhos para respeitar os limites das identidades dos outros. Você respeita índio, pessoas indígenas? Então chame-os de povos originários, não se vista, indígena não é fantasia. Ensinem seus filhos a respeitarem as culturas das outras pessoas, dos outros povos. Ensinem seus filhos a não usar peruca de cabelo crespo em carnaval, porque não é fantasia. Ensinem seus filhos que as identidades dos outros são identidades e que existem limites que precisam ser respeitados. E aí a gente pode ser amigo. E a gente pode, inclusive, construir afeto com muito respeito. Sabe? Se ajudar, se apoiar. A gente precisa de aliados. E a gente precisa, sim, que eles combatam o racismo que beneficia a eles. Né? Eu cobro muito isso dos meus amigos brancos. Então, vocês são meus amigos, vocês são antirracistas, vocês estão super comovidos com crimes racistas que vocês veem por aí, e o que vocês estão fazendo a respeito? Eu acho que nós, pessoas negras, precisamos também nos colocar nesse lugar de cobrança mesmo, de responsabilidade das pessoas. Eu acredito que um dos complicadores do racismo no Brasil, um dos elementos mais complexos do nosso combate ao racismo no Brasil é o afeto. A gente tem branco dentro da família, a gente tem amigos brancos, amigos de infância e tudo mais. E aí, a gente entra num discurso do radical, né? Mas como eu posso ser radical? Eu lembro muito, você falou isso do afeto, e eu lembro que quando eu conheci o movimento panafricanista, de um amigo, assim, foi muito querido e muito importante para mim nessa época, que foi exatamente quando eu entrei na universidade. Porque é isso, né? Você entra na universidade, você é a única. Eu fiz a universidade privada, uma universidade em que eu, mesmo num curso de letras, que era considerado do curso dos pobres da universidade, eu ainda era tinha mais 2 meninas negras, então nós éramos 3 num grupo de 100. Então foi ali que eu precisei desse refúgio, desse lugar de acolhida mesmo. É extremamente importante ter esse espaço que você não precisa ficar explicando. Porque é extremamente exaustivo, né? É muito cansativo. A gente não tem 1 minuto de paz. Exatamente. Né? Então, na universidade, eu lembro, ele falava assim, a gente tem que romper. Eu falei, se eu rompo com toda essa estrutura, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair desse lugar. Né? Então, e a fala dele é assim, a gente volta pro continente. Falei, gente, mas se eu volto pro continente, eu não tenho ninguém lá. Aí me gerou uma outra angústia, que é, como que eu volto para um lugar que eu não tenho uma referência de afeto, né? Porque essa coisa que eu te perguntei da África mítica, né? A gente fala muito de que a gente somos herdeiros de reis e rainhas, e isso é extremamente importante para a valorização da nossa cultura aqui na diáspora. Mas se eu vou efetivamente para lá, com quem que eu me deparo, né? Quem são essas pessoas? E aí são questões minhas e que a gente pode conversar agora, você pode me orientar, me conta um pouco mais. Mas são questões que a gente entra em conflito nesse movimento de se identificar como negra, de entrar no movimento negro, né? Vou pro continente, não vou pro continente, fico lá. Me veio até a ideia do documentário, do filme, né? Do Medida Provisória, não sei se você conseguiu assistir. E que pra mim aquilo, gente, é um movimento extremo, que eu acho que eles sempre pensaram. É um desejo incutido no interior da branquitude, sabe? É como se fosse para resolver todos os problemas, porque efetivamente eles não estão dispostos a abrir mão. Porque eles vão abrir mão de muita coisa, né? O jogo, a bola tá rolando e é eles que estão ganhando, né? Acho que assim, é preciso entender que esse país também é nosso mesmo. É preciso entender que esse país foi construído com o nosso sangue, com o nosso suor. Nós somos a maioria aqui. Então, assim, é uma disputa por recursos, sim. Vão ter que abrir mão? Vão ter que abrir mão. Isso não é uma escolha. Porque a sociedade está num nível de descontrole, de violência, que é insustentável. Essa sociedade está num nível insustentável. Então, não é uma escolha.
o que a gente tem é várias pessoas antirracistas, brancas, que têm uma compreensão democrática de que é preciso discutir direitos, é preciso modificar diversas coisas nessa sociedade para que os povos que sempre estiveram, né, excluídos dos direitos possam partilhar do que a sociedade produz e que eles produzem, porque nós somos a maioria. Acho que a questão ambiental, que ela é tão relevante, porque é isso, né? Vai morrer todo mundo e é isso. Acabou, então algo precisa ser feito. E cada vez mais está muito perto. E a gente percebe isso de diferentes maneiras, né? Enchentes, catástrofes e, né, essas catástrofes todas que são resultados, na verdade, da maneira como as cidades são organizadas. E aí as pessoas ficam dizendo que são as chuvas, não são as chuvas. É a maneira como as cidades são organizadas que não permitem que as chuvas possam escoar. E para além disso, né, as chuvas, o que a gente produz no ambiente, o que a gente joga no ambiente, que provoca chuvas cada vez maiores, ou estiagens cada vez, né, o desregramento das funções normais da natureza. Então precisa dar jeito nisso. E quem sabe dar jeito nisso? Não vai dar para fazer sem os indígenas, não vai ter como. Sem os povos originários não vai ter como. Sem as sabedorias dos povos tradicionais, quilombolas, não vai ter como responder a essas perguntas. Então você estava falando da questão da África mítica. O que me parece é o seguinte, eu sempre ouvi isso. Vou te falar a verdade que nunca entendi direito do que as pessoas estavam falando. O que me parece? Me parece que existe uma visão, né, de uma África idílica, de uma África intocada, perfeita, com seres humanos. Não sei exatamente o que é esse. Eu nunca imaginei essa África, tá? Eu nunca imaginei essa África ideal e perfeita. Já conversei com pessoas que, né, não tinham ido ao continente e que tinham essa visão de que os africanos são seres humanos melhores. Africanos são seres humanos melhores. São seres humanos que têm um domínio melhor das relações, da vida. Talvez isso seja idealização. Isso, para mim, é idealização. É uma idealização. Seres humanos são seres humanos. A gente falou agora há pouco das histórias dos orixás. E que tinha o quê? Tinha tudo que no ser humano tem. Inveja, ódio, rancor, vingança, amor, beleza, alegria. Tudo que no ser humano tem, afeto, cuidado. Tudo que no ser humano tem na África. Tem nos seres humanos africanos, porque é isso. Nem para pior, nem para melhor. Entende? Os africanos não são mais nada do que outros seres humanos. Então, acho que essa idealização é uma idealização que, de fato, não faz nenhum sentido. Dependendo do país que você vai encontrar coisas diferentes. Do lugar, né, que a gente vai, é como aqui. Se eu estou num grande centro urbano, eu encontro um ritmo mais frenético, as pessoas mais preocupadas com correr atrás, ganhar dinheiro, pegar o metrô. Se eu vou para uma comunidade em que o tempo corre mais devagar, uma comunidade menor, é muito possível que eu encontre mais acolhimento, porque as pessoas estão num ritmo em que elas têm tempo para te dar atenção, né? Que isso é uma coisa que o capitalismo tira. O tempo é muito dedicado ao trabalho e a gente tem pouco tempo para o convívio, para estar com os amigos. A gente não tem tempo para comer, a gente não tem tempo para preparar a nossa própria comida. Então, o tempo de convívio ele é muito reduzido, porque as dinâmicas que vão sendo colocadas, né, no ritmo da cidade vão fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos tempo para se dedicar umas às outras. Então, assim, quando eu fui para Guiné, eu senti esse impacto, assim, de que Conakry é uma cidade pequena, né, é a capital da Guiné, mas é uma cidade pequena. Eu fui para Conakry. E primeiro para Guiné-Bissau e aí depois para Conakry. E a sensação era de que as pessoas tinham mais tempo para se dedicar a você,
umas às outras, para conviver. Elas estavam muito tempo juntas. Mas a presença da música foi uma coisa que eu também senti na África do Sul. Na África do Sul, os trabalhos, no período que eu fiquei lá, eu acompanhei ONGs, movimentos sociais, então eu fui a algumas ONGs que cuidavam de órfãos, pessoas órfãs da AIDS, e escolas comuns de contraturno, né, como se fosse de contraturno também. As atividades que eles faziam, os trabalhos escolares, era o tempo todo cantando. Apresentar um trabalho, eles faziam um teatro ali com muita facilidade, muito rápido. E aí a moça da cozinha participava, a moça da limpeza participava, e tudo muito orgânico. Então, essa questão da vivência corpórea da música e da dança é uma coisa que, de fato, está presente no cotidiano de muitas pessoas. De muitas pessoas. É uma coisa que é da nossa cultura. Seja aqui, seja lá. Agora, todo mundo tem facilidade de dançar? Nem todo mundo. Tem pessoas que tiveram experiências de bloqueio, que é uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos encontros, nas aulas do Coteban. Experiências de bloqueio te colocam numa outra relação com isso, mas isso é parte da nossa experiência coletiva. Né? Isso é parte da nossa experiência coletiva. Então, assim, essa questão da idealização do continente, assim, a gente precisa entender que, assim como nós, o continente africano passou por uma experiência de colonização. A descolonização, né, os processos de independência lá são muito mais recentes do que aqui. E a independência não significa necessariamente descolonização. Assim como nós ainda estamos, né, sob a influência, o impacto dessa experiência colonial, e isso a gente percebe na relação do país com outros países e na mentalidade que é imposta aqui, na maneira de organizar a escola, na maneira de organizar as instituições. Se isso é tão presente aqui, isso é muito presente lá. E é presente de uma maneira muitas vezes muito mais próxima, porque você tem, por exemplo, como eu disse, independências que são muito recentes e uma presença de organismos internacionais, de governos, influência direta de governos europeus. Então isso causa um impacto muito grande na maneira como o país se desenvolve. Então as escolhas políticas que são feitas para o desenvolvimento social, né? É o que a gente fala aqui, a escola no Brasil poderia ser alguma coisa, a escola é a nossa grande potência. Como professoras a gente sabe disso, a escola é a nossa grande potência, poderia ser o grande motor do desenvolvimento deste país. E precisa ser. O dia que a gente tiver um governo que de fato esteja disposto a desenvolver o país e produzir, né, igualdade, distribuindo riqueza, a gente vai ter uma valorização da educação, sem dúvida. E uma valorização das culturas, das identidades também, porque a nossa grande potência é desenvolver os jovens, as crianças, valorizando a nossa diversidade cultural, que é a nossa grande riqueza, né? E o mesmo a gente pode dizer do continente. Eu não posso falar do continente como um todo, mas na Guiné, por exemplo, quando a gente teve a independência, a gente teve também uma grande valorização dessa cultura do lugar, no caso da Guiné. Por isso a dança mandinga, ela é tão conhecida internacionalmente. Porque houve essa valorização por parte do governo, de dizer isso aqui é a cara do nosso país, essa é a bandeira desse país. A dança e a música guineana né, a riqueza desse país. Então, essa valorização ela foi muito importante por um lado. Por outro lado, tem um grande impacto em relação ao desenvolvimento social. Então, distribuição de renda muito difícil, enfim, né, uma série de dificuldades de fazer aquela riqueza do país chegar para a população daquele país. Então, desigualdade a gente vê muito, corrupção também. Então, o que eu ganhei, o que eu aprendi? Qual eu acho, o grande valor? Acredito que a grande riqueza, o grande valor, o grande aprendizado que eu tenho com as pessoas africanas com as quais eu convivo é essa verificação de que você é espiritual.
Você é um ser espiritual. Você precisa manter a sua conexão com essa sua espiritualidade, que é o que te conecta com a sua ancestralidade e é o que vai te orientar para o seu caminhar, para o futuro, para você orientar os seus filhos. Então, essa conexão da vida como ritual, de estar conectado de manhã, de tarde, de noite com a sua espiritualidade, eu acho que, para mim, esse é o grande aprendizado que eu tenho, né, em relação às pessoas africanas com as quais eu convivo. E eu acho que isso é nosso. Isso é nosso também. Então, você pode ir para a África. Eu gostaria que todo mundo tivesse a experiência de ir para algum país africano que queira conhecer. Acho que a gente precisa cada vez mais colocar isso na nossa rota de querer ir ver, de querer ir conhecer, mas a gente precisa tirar a máscara colonial da nossa visão, do nosso olhar. Entende? A gente precisa primeiro problematizar o que é riqueza e o que é pobreza. Pé no chão é pobreza? Tênis Nike é riqueza? Eu acho que isso a gente precisa pensar a respeito. O que é riqueza e o que é pobreza. Porque se eu for acho que para qualquer país do continente africano, buscando uma visão de beleza, de desenvolvimento, de riqueza, baseada no desenvolvimento, nos parâmetros de desenvolvimento europeu, eurocêntrico, o que você está buscando? Grandes prédios? Grandes cidades? O que você está buscando? Você vai encontrar, né? Você vai para determinadas regiões. Em alguns lugares você vai encontrar. Mas talvez nesses lugares onde você encontre isso, não seja onde você vai encontrar a maior riqueza. Então, acho que nós temos um olhar muito colonizado. Nós, brasileiros em geral, e nós pretos brasileiros, nós temos uma visão muito colonizada sobre a África. Acho que a idealização talvez tenha a ver com isso. Eu já vi várias pessoas que foram e aí, né, me fizeram comentários que não faziam muito sentido para mim. Por exemplo, onde eu fiquei não tinha chuveiro. E isso era um grande problema, não ter chuveiro. Então, assim, acho que a gente tem que pensar sobre o que é desenvolvimento. Acho que sim, a gente precisa discutir distribuição de riqueza, acesso a recursos, né? Não ter água é um grande problema. Tem vários, né, países que enfrentam, no continente africano, que enfrentam esse problema de não ter água. Então, isso aí, de fato, é um grande problema. Tem que ter água. Agora, se a água é no chuveiro ou é no poço, talvez não seja um parâmetro para a gente dizer se isso é riqueza ou se isso é pobreza, se isso é desenvolvimento ou não, né? Então, acho que a gente tem um olhar muito colonizado e a gente precisa olhar para dentro e entender que essa África sempre esteve aqui. A África sempre esteve em nós. Porque me parece que o que de mais relevante a nossa herança africana nos legou, nos deixou, e que a gente precisa cuidar e zelar e entender que isso é essencial para a nossa continuidade, para os nossos filhos, é essa conexão. Nós somos espirituais. Essa conexão com a nossa ancestralidade, entender que história é repetição, as coisas se repetem, então a gente precisa parar de repetir os mesmos erros. Né? Se a gente for olhar para toda a nossa história, a gente estava falando, eu falei um pouco da ausência do pai, por exemplo. Né? Até quando as nossas comunidades vão sofrer com esse problema? Até quando a gente vai repetir essa história? O que nos faz repetir essa mesma história? De solidão da mulher negra, de mulheres negras sobrecarregadas, criando filhos sozinhas, e pais desconectados, ausentes, perdidos em alcoolismo ou em outro tipo de doença. Isso não é uma história nova. E nem começou necessariamente com tem muito a ver com a escravização, mas isso não é uma história nova. Então, até quando a gente vai repetir isso? A gente está aprendendo com o passado?
A gente está entendendo o ciclo? O que nos faz continuar repetindo isso? O que nós queremos para o futuro? Continuar repetindo o pior do passado? Você falou essa coisa do ciclo, né? A gente precisa fechar o ciclo para começar um novo. Talvez seja esse, a gente acordar por esses comportamentos repetitivos, né? Essa é uma expressão que eu escuto bastante, né? Ai, tá dormindo, para as coisas que a gente efetivamente não deixa, não faz transformações, né? Não quer transformar efetivamente. Ou não quer, ou não pode, enfim, você trouxe essa questão, que é uma questão que é séria, né? Eu também cresci sem um pai, então, e muitas outras crianças na periferia tiveram essa relação, e aí perceber isso para além das que é possível no mundo material, e essa outra referência que você trouxe, que é do espiritual, né? Que é bem bonito de trazer como reflexão, porque cada um se conecta da sua maneira. Isso foi muito bonito de você trazer pra gente nessa conversa. Cada um se conecta da sua maneira, mas tem que estar conectado. O que não pode é estar desconectado. Eita, que conversa boa, gente. Olha, muita pergunta ficou aqui, mas não vai dar tempo de fazer. Mas eu queria fazer a última pergunta pra gente se despedir. Uma coisa mais salutar, né? A gente falou de muita luta, e a vida é lutar, principalmente nessa circunstância, né? Falamos de espaços de cura. Me fala mais um espaço de cura seu, nesse momento, né? O que te traz alegria, o que te traz felicidade, para continuar tão forte, tão firme. A casa, né? A casa, a família. É muito louco, porque assim, quando a gente entende a nossa conexão, que nós somos espirituais e que a nossa conexão ela vem de muito antes, a gente entende, por exemplo, que as coisas não são casuais, né? As coisas não são por acaso, e a gente entende que a vida é propósito. A gente não veio para cá por acaso, de qualquer forma, para qualquer coisa, para viver uma vida individualista, né? E fazer uma trajetória sozinha. A nossa vida serve a um propósito. Eu acho que isso é muito importante para cada um de nós encontrar, se perguntar: qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? A gente tem, né, culturas tradicionais africanas que apresentam este propósito, leem o propósito da pessoa antes dela nascer, apresentam este propósito para ela, e sociedades que têm mecanismos de lembrar as pessoas desse propósito. Nós perdemos isso, mas ele está dentro da gente. Então, a gente precisa buscar dentro da gente, por isso a importância da conexão espiritual. Para você perguntar para dentro de você, porque as suas divindades moram dentro de você, a sua conexão espiritual é poderosa, ela produz muito efeito, muito efeito. A gente tem que acreditar que a nossa maior força somos nós. Isso não quer dizer que não existem forças supremas, superiores e maiores. Não estou falando de uma concepção que é também muito eurocêntrica, de que o homem é maior que Deus. O homem matou Deus, que ele não precisa de Deus, porque ele pode tudo. E aí, quando ele pode tudo, ele pode destruir tudo, inclusive aquilo que mantém a vida dele, que é o que aconteceu, que vem acontecendo nas nossas sociedades. Mas quando a gente está bem conectado com esse nosso propósito, a gente vai encontrando uma série de respostas, uma série de questões que a gente vai aprendendo, que a gente não sabia, não conhecia, e que a gente vai aprendendo e a gente vai se transformando a nossa vida para que ela se adeque e sirva ao nosso propósito, aquilo que a gente veio realizar. Então, eu acho que o meu propósito tem muito a ver com isso, com o que está acontecendo na minha vida agora, né? De alguma forma, a maternidade já vinha fazendo parte de mim, porque a maternidade da mulher negra não necessariamente é biológica. Ela tem a ver com o nosso cuidado, com o nosso entorno, com a produção de bem
produção de saúde, geração de equilíbrio, de harmonia no nosso entorno, o cuidado com os outros, o cuidado com os nossos. Isso é uma coisa que nós sempre fizemos de diferentes maneiras, mesmo aquelas mulheres que não são mães biológicas. Então, isso de amamentar os filhos das outras, a gente sempre fez. Isso de casa cheia, de acolher os filhos das irmãs, das outras amigas, né? Isso que a gente chama de rede de apoio hoje, é uma coisa que é a nossa comunidade, né? É a nossa comunidade que nos dá o suporte, onde a gente se apoia, né? Então, essa percepção, né? Esse entendimento de que cuidar dos meus é parte da minha, é parte de quem eu sou. Cuidar dos meus é cuidar de mim. Então eu entendo que quando eu recebo uma pessoa negra com o seu corpo na aula de dança do Coteban, por exemplo, é minha responsabilidade cuidar dela, do corpo dela. Eu sempre agradeço e considero um gesto de muita confiança quando alguém vai na aula e confia o seu corpo para dançar com a gente. Eu considero uma responsabilidade muito grande porque nós sabemos dos traumas, nós sabemos dos bloqueios, nós sabemos das negações. Então a gente precisa ter este cuidado. Então fazer esse acolhimento, ter este cuidado, eu acho que é uma coisa que eu já vim exercitando de diferentes formas. E aí a maternidade, né, que se completou agora, por meio desses 5 filhos, ela... Só 5, né? Só A pessoa 5. já quis. Só 5. 4 deles perderam a mãe biológica, então se tornaram meus filhos. E eu acho que é isso. Isso não é novidade, isso não tem nada de novo para nós. Isso é quem nós somos. Acolher, cuidar, receber... É uma coisa que quanto mais conectada a gente está, mais a gente vai entender o quanto isso é o que dá sentido para a nossa vida e é o que nos fortalece como comunidade, que é o que é isso, que é o que nós estamos cuidando do nosso futuro, nós estamos cuidando da nossa comunidade, nós estamos cuidando da nossa própria saúde. Então, sempre que alguém vem na aula de dança, eu agradeço porque isso cuida de mim também. Né? Então é isso que a gente fala, é muito simples assim, o que as pessoas dizem, né, na verdade não tem nada eu não estou fazendo nada pelas crianças, as crianças, eu agradeço a elas, né, por se confiarem a mim, agradeço a ancestralidade pela dádiva de poder ser esse porto seguro para elas, por ser esse ponto de acolhida para elas. E isso me faz um bem, e é muito doido, assim, porque eu nunca fui aquela garota que sonhava ser mãe. Eu nunca fui aquela menina que queria ter muitos... Pelo contrário, eu nunca, durante até mais de 30 anos, eu não desejava ser mãe. Eu nunca eu nunca sonhei com a maternidade. E eu tive a Cadi, né, minha única filha biológica, já com 38 anos, e foi uma decisão assim que nós mulheres, né, sabemos que a nossa idade biológica influencia muito em relação à possibilidade da maternidade, né, dessa maternidade física, e eu decidi ter a Cadi porque eu sentia esse desejo da maternidade que eu não tinha sentido, nunca tinha sentido. E aí as coisas foram se transformando e é surpreendente. Para quem me conheceu, minha irmã brinca. Eu falo, mas cara, você nem queria ter filhos, você nunca quis ter filhos. Mas à medida que você se conecta com o seu propósito, as coisas vão se respondendo e aquilo vai fazendo um sentido que você não tem medo, você não tem dúvida, você não tem insegurança. Aquilo é assim, e você tem o conforto de sentir que tudo está onde deveria estar. Eu acho que esse é um sinal
pra gente de que a gente tá conectada, que é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer. Porque tudo tá onde deveria estar e eu sinto que tudo tá ajustado, sabe? Eu sinto que as coisas estão no equilíbrio que deveriam estar, porque é isso, eu tô conectada com o meu propósito e olhando pra dentro. E eu agradeço. Agradeço por você Eu que partilhar. agradeço o convite, sempre bom estar com você, com os meninos também. É uma honra e obrigada, obrigada mesmo. É uma honra. Eu vou agradecer a todo mundo que está ouvindo. Espero que tenha sido também de cura essa conversa. Tocamos em assuntos bem delicados, bem importantes e sérios para a gente, né, ter esse prumo na nossa prosa. Nosso busão tá paradinho, mas a gente pôde circular. Conseguimos até chegar a outro continente. Mas saímos de um lugar muito bonito que foi Salvador, terrinha linda de se ver, de viver, com histórias intensas que contam muito sobre a gente. Então agradeço a todos que ouviram, agradeço a Ana muito imensamente e até a próxima, gente. É isso.